Yeah, yeah. Yeah, 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 Gente, é com uma grande felicidade que eu tô aqui hoje. Eu vou falar que o nervosismo, todo mundo falava assim, e eu tô sentindo isso, mas é um nervosismo gostoso, porque eu acho que não só eu, mas vocês também, eu acompanhei, eu admirei muito essa mulher que foi para um terreno totalmente não feminino, né? De repente estava ela só mulher, então posso dizer que ela me inspirou bastante, e fez um trabalho espetacular enquanto fui acompanhando, porque ela mostrou uma mulher forte, ela se mostrou não, ela continua mostrando isso, mas naquela época ela conseguiu realmente mostrar a essência feminina de continuar uma mulher doce, vibrante, impactante e conseguir trazer às vezes temas tão pesados, mas de uma forma leve e uma forma que antes era muito difícil, muitos temas eram difíceis a gente falar. E você conseguiu trazer isso. E de repente a gente olhar e falar, olha, a gente pode falar sobre isso. Olha que legal. Então, eu estou muito feliz em estar aqui junto e aprender muito com ela hoje, mais um pouco, né? Com a Maria Paula. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Carolzinha. É realmente muito gratificante. Eu que estou feliz de estar aqui. E olha, você falou que está nervosa. Deixa eu te falar uma coisa, Carolzinha. Eu tenho 56 anos, eu comecei a trabalhar com 18 na MTV. Ou seja, daqui a 2 anos eu faço 40 anos de carreira. Você imagina isso? Até hoje, me dá frio na barriga? Antes de subir em palco, antes de começar um programa. Ou seja, esse seu nervosismo é perfeitamente normal. Todos nós estamos vivos, a gente sente, né, umas bolinhas subindo na hora que a gente vai estar de frente para quem a gente ama e quem a gente quer inspirar, o público, as pessoas que vão ver a gente. Então isso é completamente normal. E você falou de uma coisa importante que é ocupar espaços predominantemente masculinos e trazer a força feminina para esses lugares. Sim. Realmente isso é assim um privilégio e uma honra. Eu sempre tive essa oportunidade. Não é fácil, nunca foi. Sim. Principalmente no humor, né? Quando eu comecei lá em 90 e poucos, não tinha nenhuma outra mulher fazendo isso, principalmente acompanhada de tantos homens. Então foi um esforço muito grande para eu conseguir ocupar aquele lugar sem endurecer, sem ficar ali, né, armada. Sim. Eu consegui trazer a minha leveza, a minha alegria, e é legal porque hoje, tantos anos depois, eu percebo que a minha marca registrada, mais do que o humor, é a alegria, Sim. é a leveza, é essa coisa muito feminina, de acolher e de trazer o outro para perto e mostrar que com jeitinho a gente consegue dar jeito em tudo nessa vida. Sim, esse é o dom da mulher, Né? E o mais impressionante que quando a gente fala disso, por mais que hoje você não está nesse palco, você conseguiu fazer de uma forma, você ampliou esse palco. É verdade. Você, com o currículo que você, comunicadora, você é atriz, psicóloga, e defende e luta pela mulher. Sim. E você conseguiu abrir esse palco e trazer tudo isso de uma forma tão legal. natural e feliz. Isso que é legal a gente comentar para que outras mulheres possam ter também trajetórias que possam ir se ampliando. Uma coisa não muda, não restringe a outra, pelo contrário, amplia. Então, às vezes as pessoas falam, mas você e a psicologia, quando você foi fazer mestrado, agora eu estou me preparando para fazer um doutorado, como é que é isso? Você então deixou de ser atriz? Não, não deixei nada. Continuo sendo atriz, ainda tenho filmes para serem lançados recentemente, daqui a alguns meses eu estou lançando um novo filme, mas eu faço, além do que eu já fazia antes, eu continuo fazendo uma transição de carreira que também é necessária. Não quero ser só atriz.
Eu me formei em psicologia super jovem. E aí, quando eu decidi fazer o mestrado, eu falei, não, agora é a hora de dar mais atenção para um lado meu que eu sempre gostei, que é a alma humana, a psique humana e a saúde mental. E então é isso, a gente vai ampliando o nosso espectro de ação e vai fazendo com que uma coisa também possa apoiar a outra. Então, toda a minha trajetória, todos os personagens que eu já criei, eles foram impactados pela mente da mulher psicóloga que tem aquele olhar observador da mente humana, e o contrário também. A arte também me dá estofo que eu trago para dentro do meu olhar de psicóloga. Então, é muito bom, uma coisa vai apoiando a outra. Como que é esse conflito? Porque é interessante, porque assim, você como atriz, você tem que exteriorizar, você tem que jogar isso para fora. E na hora que você vai para a psicologia, você tem que interiorizar. Você consegue fazer de uma forma muito natural este casamento. Mas, que a gente não percebe, mas existe um conflito Sem dentro de dúvida você? nenhuma. Como é essa construção? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse conflito, ele hoje, ele está muito presente na vida de todas as pessoas, não só porque quando eu comecei na minha carreira pública, e eu era uma atriz, eu era uma apresentadora, então eu tinha essa coisa da exposição muito grande, e isso faz com que você crie um personagem, que é a forma como você vai se mostrar para o mundo. Só que hoje, com as mídias sociais, todo mundo está vivendo essa experiência. Então, essa coisa de você se expor, de você ter a sua vida, a sua criatividade e os seus movimentos, seus ideais expostos, mostrados para o mundo, isso virou uma coisa que todo mundo está vivendo. Então, essa exteriorização é algo que é interessante, mas, ao mesmo tempo, tem armadilhas, porque tem toda uma ideologia e uma ideação e quase que uma mentirinha que a gente acaba ficando presa nela quando a gente cria o personagem para fora. E hoje está todo mundo vivendo isso. Então, cada vez mais é importante você ter esse olhar para dentro. O meu novo livro que eu vou lançar agora, ele tem essa coisa de que a saída é para dentro. Você precisa olhar para dentro, até para ter o seu personagem coerente, porque também não adianta você ficar aí criando um marketing em cima de uma imagem, fazendo um brand muito interessante, se ele não for consistente, você vai sofrer com isso e mais cedo ou mais tarde ele não vai se sustentar. Sim. Então, quanto mais a gente pode olhar para dentro e fazer com que esse espelho que a gente mostra, né? Porque, na verdade, tudo que a gente vê fora é o que está se passando dentro, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Tudo que a gente se identifica fora diz um pouco de quem somos. Então, mostrar isso para o mundo, que quanto mais inteira, quanto mais você pode se observar, quanto mais autêntica você está sendo, mais a sua imagem vai ter força. E mais as pessoas vão se interessar por isso. Porque fingir, todo mundo acaba percebendo que aquilo ali é cai a máscara, cai a né? máscara, exatamente. E todo mundo tem essa... Tinha como que é? A vida de capa de revista, né? Que hoje, com a mídia, você olha lá, você abre um Instagram, você fala assim... Ai, isso é tão lindo, olha, eu quero viver isso. As pessoas começam a viver a sua vida pautada na vida do outro. Pelas conquistas do outro, ou pelo que o outro está mostrando como se ele estivesse vivendo aquilo. E que não são reais. Cheio de filtros e cheio de... Um casamento perfeito, uma vida perfeita. Tudo glamourizado. A romantização. Romantizado. E isso, principalmente para as adolescentes, está trazendo muito dano psíquico. Está trazendo muito distúrbio, inclusive, não só distúrbios alimentares seríssimos relacionados a essa imagem idealizada da mulher como sempre algo perfeito, né? A perfeição, uma mulher magra, com traços daquele jeito,
E o pior que é uma homogeneização da imagem. Todo mundo meio que parecido, fazendo ali as mesmas harmonizações faciais. Isso Chega com uma foto pro médico e fala, eu seríssimo. quero ficar assim, né? Seríssimo isso, que triste, né? É o oposto disso que eu te falei, que é buscar autenticidade, o que você tem para oferecer, que só você pode oferecer. E isso é tão bonito e eu fico vendo isso cada vez mais distante da vida das pessoas. Me preocupa muito, principalmente quando eu vejo a quantidade de jovens vivendo pânico, ansiedade, depressão, burnout, né? Que agora tá em Imagina, alta. que coisa triste, né? Sim. A gente viver esse momento. Então, que bom que a gente está aqui falando sobre isso. Ai, Obrigada por me dar essa chance. eu que agradeço, meu amor. Eu vou aprender muito aqui agora. Também tem um outro ponto que a gente acaba não falando, porque nessa nossa luta de posicionamento da mulher, também tem um endurecimento da mulher. E você tocou isso, que você não endureceu. Pois é. Lá, e você conseguiu trazer essa doçura. Porque a mulher, para ser uma mulher de negócio, ela acha que ela tem que ter aquela... mandando, ela não pode ser mãe, ela não pode ser isso. E é uma loucura, né? Porque... eu tenho feito muita palestra sobre esse novo feminismo, porque é claro que para a gente chegar até aqui, a gente precisou endurecer, porque senão a gente não teria tido nenhum espaço. Sim. Em nenhum momento a gente ainda ia estar precisando da autorização do marido para ter um passaporte. Porque se a gente for ver, Carol, as nossas conquistas são muito recentes. Sim. Muito recentes. Há 60 anos atrás, a mulher não podia nada. Não podia nem ao menos ter um passaporte. Olha que coisa louca isso. Não podia se divorciar. Tudo era muito... enfim, a gente tem um machismo estrutural aqui no país, que é uma coisa séria que a gente tem um que... machismo feminino também. Inclusive, tem muitas mulheres... estrutural mesmo, está em tudo. Mas eu acho que... Então, esse endurecimento, ele foi necessário. Sem ele, a gente não estaria aqui hoje. Mas ele foi o fruto de um período histórico. E agora a gente já passou desse ponto. Então, a gente já pode trazer de volta características muito femininas que são de doçura, de serenidade, de tranquilidade, de alegria e de acolhimento, né? Isso tem uma coisa muito linda que a maternidade traz, que é você conseguir acolher. Quando você acolhe o bebê, você aprende a acolher o outro. E isso é extremamente necessário para uma sociedade que quer passar por um processo civilizatório mais robusto, né? Sair das exclusões, das demonizações, como se o outro fosse algo que fosse muito ruim e tudo que fosse diferente precisasse ser excluído e até eliminado. E não, né? Então, nesse momento que a gente vê que não, que o diferente é ótimo. Inclusive, quanto mais a gente tiver, né, a possibilidade de aceitar e acolher e acomodar todo mundo, todo tipo de diferença, melhor. Então, essas conquistas femininas e da turma LGBTQ+, que agora já tem várias outras siglas, e tudo isso é conquista da sociedade, de um processo civilizatório urgente. E hoje a gente vê a sociedade se separando, e cada vez mais a gente tem que se unir, né, e trabalhar. Pois é. Então, esse momento que a gente tem, que a mulher pode ter uma conduta feminina extremamente doce, afável, amorosa e ainda assim ocupando os seus espaços, isso é algo muito recente. Então, eu até brinco com a minha filha, ainda bem que foi bem da minha vez, porque a minha mãe já não teve isso. Minha mãe, olha, a minha avó, a mãe da minha mãe, quando ela se casou aos 13, 14 anos, quando ela tinha 30, ela já tinha 11 filhos. Imagina isso. Imagina que loucura isso. A minha mãe, que foi a caçula dela, que era uma mulher extremamente talentosa e fazia teatro, quando ela se casou com meu pai, ela precisou abrir mão da carreira artística dela. Porque mulher ou era mãe de família, ou era mulher do palco. Sim. As duas coisas não podia ser. Então, hoje, todas as vezes que eu subi num palco, eu subo por mim, pela minha mãe, pela minha avó, por todas as mulheres que não puderam fazer isso, mas que, passo a passo, foram criando esse espaço para que eu pudesse. Sim. Então, apesar da minha mãe não ter tido esse apoio, nem do meu pai, nem da sociedade, para viver essas duas coisas, a maternidade e a profissão, ela me criou para que eu pudesse ter. Então, hoje eu crio a minha filha para que ela possa ter isso e muito mais. E ainda
abrindo mão desse endurecimento, para que ela possa ser suave, gentil e ainda assim ocupando todos os espaços que ela pode ocupar, que ela deve ocupar, inclusive porque é bom para a sociedade ter mulheres. A mulher tem sempre um olhar ético, um olhar até nos tratados de diplomacia, quando você tem mulheres à mesa para discutir tratados de paz, por exemplo, é mais rápido o processo e mais longo. Os acordos duram mais quando tem mulheres fazendo esses acordos. Então, a mulher faz união entre os opostos, né? Pois Ela é. consegue fazer ela isso de uma forma consegue. natural. Que bom a gente poder trazer isso, né? Não, isso é muito bom. Você tocou na parte da criança e eu tenho o prazer, então, de ser com a embaixadora, né? Como foi isso, você trazendo isso de uma forma de experiência, né? De ser seu, casando com a psicologia, a sua expressão externa e não romantizando, como a gente estava comentando. Exatamente. Eu tive uma sorte incrível, que foi o seguinte, eu já tinha uma persona pública muito forte quando eu vivia a maternidade. Então, minha primeira filha nasceu em 2004 e, na época, o Ministério da Saúde me convidou para fazer a campanha de aleitamento. E eu falava, era aleitamento exclusivo, então eu falava, não dê nem água, nem suco para o seu bebê, apenas o leite materno. E aquela minha bebê linda no colo. E aí fizemos a campanha, essa campanha foi amplamente veiculada em todo o território nacional. Só que o Ministério da Saúde preconizava isso e o Ministério do Trabalho não garantia 6 meses de licença maternidade. Na época eram 4 meses. E as mulheres começaram a me parar na rua. Maria Paula, adoraria dar 6 meses de aleitamento para o meu filho, mas tem que voltar para trabalhar. E aí eu fui ao ministro da Saúde na época e falei, oi, como é que você me bota em rede nacional preconizando uma coisa que vocês mesmos não estão garantindo? E aí, então precisamos fazer uma campanha para aumentar a licença maternidade. E aí eu fui, viajei o país inteiro, fui para os lugares mais remotos, assim, lá para Rondônia, lá para o interior do Nordeste, do Sul, falar, né, primeiro a nível municipal, a nível estadual, até que a campanha ganhou peso a nível federal e foi, realmente, a gente conseguiu mudar a lei e todas as mulheres, primeiro as funcionárias públicas, começaram a ter 6 meses de licença maternidade, garantido por lei, e aí foi nessa época que eu fiz uma campanha para os empresários. Eu falava, porque a gente também, cada conquista feminina, a gente tem que ter cuidado para não dar um passo à frente e 4 atrás. Sim. Volte 4 casinhas no tabuleiro, porque aí as mulheres no mercado de trabalho começaram a sofrer também todo tipo de preconceito. E as empresas não queriam contratar mulheres nessa faixa etária, porque talvez tivessem que pagar licença maternidade estendida. Então a gente fez uma lei que não punia empresas que não fizessem isso. Ou, pelo contrário, era obrigatório apenas para as funcionárias públicas e as empresas que quisessem espontaneamente aderir à licença maternidade estendida teriam benefícios fiscais. Então, eu comecei a fazer uma campanha, empresária, com você agora. Por favor, faça com que a sua empresa seja uma empresa amiga da amamentação e que a mulher possa ter esses 6 meses de licença maternidade. E aí, nessa época, me veio assim, caiu uma ficha. Eu falei, cara, já conseguimos garantir para as funcionárias públicas, estamos tentando garantir para as mulheres na iniciativa privada, mas tem mulheres invisíveis que estão completamente excluídas desse processo todo, que são mulheres dando à luz dentro do sistema penitenciário. E aí eu fiz uma campanha para criar salas de amamentação dentro das penitenciárias femininas. E passei anos viajando, fazendo palestra para as mulheres que estavam ali dentro, porque também aí a psicologia me ajudou, porque como eu já era formada em psicologia e já sabia da importância do vínculo afetivo criado entre mãe e bebê no período da amamentação, que é quando a mãe está olhando para o bebê e aí todas as vias neuronais são formadas. Então eu tinha todo um arcabouço teórico robusto por trás que facilitava o meu discurso. Então quando eu ia ou ambientes políticos ou de empresários, eu tinha ali um discurso muito coerente. E as pessoas, é claro, entendiam o que eu estava fazendo e davam apoio.
E aí eu fiz isso em muitos penitenciárias, a gente conseguiu criar salas de amamentações em diversos estados do país, e é isso que eu fui ampliando. Então, eu recebi o título de embaixadora o Banco de RBL, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Olha aqui, isso, Banco de Leite Humano, gente. E aí, depois, comecei a criar vários ambientes onde a gente podia apoiar a mulher, porque vamos combinar que, enquanto a mulher está amamentando, ela vai fazendo um bem para a sociedade inteira. Sim. Ela está criando futuros cidadãos, não só, né, imunidade, e não só nos processos físicos, mas psíquicos também. Crianças que vão poder ter uma estrutura psíquica melhor e vão ser futuros adultos, futuros cidadãos mais preparados, né, para um mundo melhor, vão poder reagir a partir das vias do afeto, e não só a partir do embate, do conflito. Então, assim, foi lindo. E aí depois eu fui convidada pela Fiocruz para ir junto com a ONU e a Fiocruz para a África, para países CPLP, né, os países de língua portuguesa. A gente foi para Angola, passamos meses lá compartilhando os saberes da Fiocruz, que conseguiu pasteurizar o leite humano para poder distribuir esse leite, para que chegasse nas UTIs neonatais, e bebês que, se tivessem sido alimentados com fórmulas, provavelmente não iriam sobreviver, mas que com leite humano estavam sobrevivendo. Então, olha a repercussão disso. Você diminui a mortalidade infantil, diminui a desnutrição em países africanos com projetos que você pode, conquistas científicas feitas aqui no Brasil pela Fiocruz, ou seja, é levar o que o Brasil tem de melhor para o mundo, é ser a porta-voz dessas boas notícias. E com isso eu recebi um outro título lindo, que é a Embaixadora da Paz. Olha. Aí eu falei, cara, de garota propaganda das organizações Tabajara, Embaixadora da Paz, olha que lindo esse trajeto, né? E aí comecei agora então vou cuidar das coisas mais importantes, e comecei a entrar, você falou do terceiro setor. Hoje eu sou vice-presidente do IGG, que é o Instituto Gabriel Gastal, que é a coisa mais linda do mundo, que é uma grande amiga nossa, Paloma Gastal, que é a presidente, e que, diante da maior de todas as dores para uma mãe, que é perder o filho de 18 anos num acidente de carro, ela conseguiu ressignificar essa dor de modo a oferecer para crianças em situação de vulnerabilidade a possibilidade de lutar contra o analfabetismo digital, que é uma das coisas mais importantes nesse momento histórico também. E sem contar que você falou assim, todo mundo tem esse acesso, mas não é verdade. Claro que não! E a gente acha, não, eu estou aqui com o meu celular, está tudo certo hoje, mas tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Exato, a maioria desse país não tem acesso nem à internet. Sim. Imagina, a gente já está falando de inteligência artificial, ou seja, é um gap gigante que a gente não pode deixar acontecer, porque quanto mais a gente ficar longe disso, mais o país vai ficar atrasado. É uma escravidão, você acaba escravizando esse ser humano, porque você não dá dignidade para ele, para nada. Ele já não tem do alimento, do básico, ele também não tem desse social, ele não consegue transpor essa barreira. A barreira digital. Então, estamos focados nisso, e é muito lindo, é um instituto que nasceu desse momento bonito que é você conseguir ressignificar a dor. E a gente tem até uma frase que ela fala que eu acho linda, que é do luto à luta, que é coisa mais linda, né? Porque quando você consegue trazer esse tipo de legado, inclusive para um jovem como o Gabriel, que era apaixonado ele era um gêniozinho, era um garoto super inteligente e que tinha paixão pela tecnologia e pelo mundo digital. Então, trazer isso, você está levando ele para essas crianças todas que iriam ser excluídas desse processo, ele e continua através dele, cada ele continua vivo em cada um. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Acho que isso é a essência da vida, de tornar eterno, né? Ele é eterno. Exatamente. E tornando mágico para outras crianças também se eternizarem. Olha, isso é fantástico. E abrindo, né, possibilidades de futuro para essas crianças. E é muito potente, porque é uma
seara que você realmente você pega a criança, você dá educação para ela, você traz o curso e aí depois ela já sai dali empregada, porque o mercado é gigantesco, tem milhões de vagas para gente que tem esse tipo de expertise. Sim. E que não estão sendo, vagas que não estão sendo preenchidas porque não tem gente o suficiente preparado para fazer isso. Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer, que é um mercado ávido por jovens preparados para lidar com a inteligência artificial e crianças, jovens e adolescentes que estão entrando na fase adulta, entrando nessa fase que vão precisar ter emprego, vão entrar no mercado de trabalho preparados para entrar já, né, nessa nova etapa, nesse novo olhar que é o da tecnologia, que é o futuro, né, gente? Então, é trazer futuro para a vida dessas crianças que, de outra forma, teriam muito poucas oportunidades. Isso é fantástico, porque a gente está falando de coisas muito palpáveis, a gente consegue até visualizar, mas tem uma outra magia de tudo isso, desde da embaixadora da paz, de levar isso, que é essa parte de energia do amor. Sim. Porque você torna você concretiza o amor, né? Eu acho que o terceiro setor ele ficou esquecido durante um tempo, porque era bem assim, a pessoa não tem, dá qualquer coisa. E não pode ser. Pelo contrário. Eu acho que tem que ser mais importante, ele tem que ser extensão da nossa vida, ele tem que realmente sair do coração. Eu acho que isso é o mais bonito que a gente consegue visualizar em projetos que são reais, feitos do amor, porque eles caminham naturalmente. Não tem esforço, você não está brigando com as pessoas. A aceitação dessa parte digital, você vê que todo o olho brilha. Sim. Eu tive o prazer de estar lá com vocês e ver tanto vocês quanto as crianças, quando você entrou na sala. Nossa, olha lá! E tipo, legal. eu sou alguém. Isso é muito bonito. É muito bonito. Isso é extraordinário. É muito lindo. Quando isso nasceu na Maria Paula, que é, assim, é aquela curiosidade, porque não foi uma coisa forçada, Não, porque o pelo forçado, contrário. ele acaba, Exatamente. e o seu é natural. O meu é natural. Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Tanto que eu entrei na UNB com 16 anos. Eu queria estudar gente. Eu me formei em psicologia com 21. Então, paralela à minha trajetória artística, eu já estava... quando eu trabalhava na MTV, eu estudava à noite e de tarde eu fazia o meu estágio. Né? Para você se formar em psicologia, você precisa fazer um estágio, na época, um hospital psiquiátrico público chamado Charcot, que era um hospital super barra pesada, porque era assim, os piores casos, um sofrimento humano na sua pior face, e eu vivia aquilo, e aí eu me formei. E aí eu fiz especialização em psicanálise com um dos maiores psicanalistas do Brasil, o nome dele é Jacob Pinheiro Goldberg. E eu estou até hoje ao lado do Jacob Pinheiro Goldberg, trabalhando na época, eu comecei a trabalhar dentro do consultório dele, sob a supervisão dele, atendendo pessoas. Então, é um lado B meu que ninguém sabe, mas que desde bem jovem já tinha, que é ver o sofrimento humano e ver que dá para você fazer alguma coisa com isso. Dá para você melhorar, sabe? E claro que se você ficar só olhando para as coisas fúteis e para a imagem, você facilmente se esquece disso. Mas se você tiver um olhar atento, você consegue priorizar uma atenção mais, sabe, mais sutil, mais subjetiva, e isso pode realmente te levar mais longe. Sim. Mas não é óbvio. Então, a maioria das pessoas ficava querendo só a Maria Paula da TV. Tá. Tanto que, até hoje, quando eu falo sobre essas coisas tão importantes, é muito raro que as pessoas fiquem encantadas. As pessoas ficam encantadas com o mais óbvio, geralmente. Sim. Então, a gente tem que falar mais sobre isso e a gente tem que despertar nas pessoas a consciência de que as questões subjetivas são tão ou mais importantes do que... É claro que cuidar do corpo, tá bem, tá bonito, é ótimo. Não estou falando que não precisamos nos dedicar a cuidar do corpo. Não, mas se você está
sarada, todo mundo está acostumado a bater palma para isso. Mas se você está coerente, equilibrada, as pessoas mal veem. Agora, quando você dá defeito, todo mundo vê. Aí vai para a capa da revista. Então, esse olhar muito treinado para ver ou a casca, ou só quando está dando errado, é um olhar que precisa ser superado. A gente precisa aprender, e o terceiro setor faz muito isso, a gente precisa aprender a dar valor ao que realmente tem valor, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa fazendo as escolhas certas, uma pessoa sendo honesta. E isso nunca dá capa de revista. Não. Então é mais difícil a gente, sabe, ter uma Esse divulgação, trânsito, né? esse trânsito. Muito mais difícil. Então a gente tem que ficar aí de formiguinha, falando, fazendo, para que as pessoas tenham acesso a isso, para que isso ganhe forma, vire um movimento, quando, infelizmente, quando você fica ali, né, fazendo um gesto ou uma coisa mais vulgar ou mais fútil, rapidamente aquilo ganha, viraliza. Sim. É muito complexo a gente falar isso, porque nós estamos sempre sob julgamento, né? Sim. Às vezes falando, na hora que você é tão aberta e tão honesta aqui, já vai ter 10, 20 pessoas para jogar um questionamento negativo. Sempre. E é bonito ouvir você falando que nós precisamos realmente transformar isso. É, claro. Talvez, na hora que alguém for falar uma palavra, um ataque, fala, peraí, deixa eu entrar no lugar daquela pessoa, porque... É disso que precisamos. É disso que precisamos. Parar de descer a lenha no outro e começar a perceber o que é que o outro tem que me aproxima dele, porque sempre tem. E aquele que não aproxima, pô, deixa ele lá viver a vida dele, tá aqui, deixa. essa liberdade, ele tem direito Cada um dele, faz né? o que quer, exatamente. Eu só não vou dar ibope para ele. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é um caminhar bonito, que vamos continuar lutando por isso. E eu falo, e tentar transformar isso, essa visão do terceiro setor, como sendo, às vezes, uma mulher da sociedade quer só aparecer, quer só isso aqui. Não, pode ser uma bondade de verdade. Não, e que pena, real. gente. Mesmo que queira só aparecer, ela está fazendo alguma coisa boa. Pelo menos ela está fazendo. Pois é, exatamente. E, não, é muito. E até em questão de mercado. Sabe? O terceiro setor precisa de investimento robusto. As pessoas que querem trabalhar com isso precisam ganhar bem, precisam fazer o melhor MBA, precisam ir para fora estudar, precisam ter apoio para poder trazer o que tem de melhor. É muito triste a gente pensar que quando alguém está fazendo uma coisa pelo coletivo, ela fica lá no fim da fila do investimento. É a sobrinha, é o que sobrou que vai para ele. Não, porque isso é o que transforma a sociedade. É disso que a gente está precisando. Então, tomara que o Brasil, filantropia no Brasil ainda é algo que não faz parte do nosso cotidiano. Triste, que pena. Vamos mudar essa mentalidade, vamos trazer cada vez mais o olhar para quem está afim de fazer coisas benéficas para todos e que possam olhar para quem mais está precisando. Divulgar, né? Divulgar. Essa notícia, ao invés de divulgar uma fofoca, vamos divulgar uma notícia boa. Exatamente. Parar de perder tempo com futilidade e botar a atenção, o olhar em coisas que estão transformando a sociedade, porque elas estão aí. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas incríveis. E eu brinco que quando a gente pensa, né, no que tem de mais incrível da sociedade, nas milhões de fundações, institutos e ONGs, é tão lindo, tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, mas ninguém está prestando atenção, ninguém está preocupado com isso, está todo mundo olhando e falando de quem está fazendo errado e todo mundo gastando a sua energia, é isso que você falou, para dar ibope, para quem não devia estar tendo atenção nenhuma. Ai, que mico, coitado, está ali fazendo coisas corruptas, está ali, né, roubando de quem merece esses escândalos todos, fica todo mundo tão interessado no escândalo. Gente, isso devia ser... Puxa, que pena, né, que essa pessoa é assim. Ainda precisa disso, né? Pois é, vamos parar de dar atenção para as pessoas que estão fazendo coisas erradas e começar a dar atenção para a gente que está transformando a sociedade, fazendo coisa bacana. Nós como mães, até essa parte da responsabilização, que parte eu posso fazer para transformar isso?
Porque a gente sempre terceiriza, né? O que o fulano pode fazer, o que o ciclano pode fazer. E eu? Exato. Aonde está qual é o meu papel nesta sociedade? O que eu posso fazer para mudar? Bora sair do jogo de acusações e começar a trazer, puxar para si a responsa. Isso eu acho uma coisa muito feminina, porque mulher geralmente faz isso, né? Dentro de casa a mulher faz isso, ela dá conta de fazer o supermercado e ao mesmo tempo de trabalhar e ver se na lancheira da criança tem ali um lanchinho gostoso. E a gente tem esse olhar de mulher multitarefa, né? autorresponsabilidade. Eu não estou falando que a gente deva se sobrecarregar, não. Estou falando que é uma coisa que a mulher, um olhar muito feminino. Precisamos sim de apoio, precisamos sim de ajuda para que tudo possa acontecer da melhor forma, mas precisamos que o outro possa ter isso também, né? Chamar para si a responsa. Como é que eu respondo? Como é que eu resolvo? Como é que eu posso solucionar isso? Acho que isso é maravilhoso e é uma coisa que a gente pode oferecer para o mundo. E às vezes as pessoas estão esperando aparecer uma instituição, um negócio. Não, gente, se a gente começar com o nosso filho, dentro da, né, só com ele, e isso já é um fator de transformação absurdo para a sociedade. Sim. É menos um que está precisando de ajuda. Que está precisando. Então ajude ele, o mais próximo. E essa coisa voltamos, né, à autoobservação, a esse olhar para dentro. Que quando a gente tem a possibilidade de criar recurso interno, da gente estar forte por dentro, a gente consegue ajudar, ao invés de ter que ter ajuda o tempo todo. E agora, principalmente, eu tenho falado muito sobre isso, saúde mental coletiva, que a gente está num momento histórico que tem mudança climática, tem polarização política, tem guerra acontecendo, diversas. Ou seja, tem muito estímulo negativo acontecendo, a gente vai ter que dar conta de lidar com esses eventos extremos, e quanto mais a gente estiver preparado, melhor a gente vai lidar com isso. Então, a busca pelo equilíbrio interno deixou de ser uma busca individual para virar uma responsabilidade coletiva. Porque na hora que o bicho pega, ou você vai fazer parte da solução, ou você vai ficar se debatendo, ou precisando de ajuda, ou pior, achando que você vai passar por cima do outro para se salvar primeiro. Sim. Primeiro que não vai, e segundo que você, entendeu? Na hora que o bicho pega, você tem... De que lado você está? Você tem recurso interno para estar prestando atenção no que está acontecendo e ver de que forma você pode ajudar? Ou você vai atrapalhar, ainda piorar a situação e confundir quem está conseguindo estar nesse lugar da autorresponsabilidade para organizar e para criar soluções passíveis, né, daquele momento. Então, assim, você estar equilibrado hoje é uma responsabilidade coletiva, porque o bicho está pegando, está cada vez mais, você está vendo, toda hora tem inundação, tem desabamento, tem os eventos climáticos, não estou nem falando dos provocados pelo ser humano, das guerras, os eventos climáticos já estão aí nos exigindo esse olhar. Então, é hora da gente prestar atenção, ficar forte, não só malhar também. Que também, isso é saúde, tudo certo. Cuidar da saúde, mas cuidar da saúde interna. Cuidar da saúde emocional, da saúde psíquica, para você conseguir ser uma força positiva nesse mundo. E não estar ali precisando de ajuda, precisando de alguém para te tirar de uma situação equivocada, ou, né, porque, na verdade, o egoísmo, as violências, elas são doenças também. Sim. A pessoa que está ali passando por cima do outro, não é porque ela é péssima, é porque ela não está em condição de fazer melhor. Então, se você ajuda ela a se transformar. Esse olhar transformador. O segredo é esse. Isso é muito difícil, você sair pela tangente, né? Porque se você fica nessa espiral sempre, e não consegue, se sufoca. E é difícil, porque os ciclos da violência, eles tendem a se perpetuar. A maioria das vítimas de hoje, pode se tornar um possível agressor amanhã, se ele não cuidar da ferida. Então, você vê, todos os agressores de hoje são vítimas de ontem. Sim. Você vai ver a história pregressa, inclusive das pessoas que estão em sistema carcerário, eu vi isso de perto. Eu vi a realidade daquelas pessoas ali. Elas foram vítimas. Sim. Então, como que a gente quebra esse círculo vicioso péssimo de violência?
é assim, é acolhendo, ajudando a pessoa a se transformar. Quando ela se transforma, aí você pode ter outros tipos de saídas. Mas se você não fizer nada, Vai fica ali, continuar os ali. padrões se repetem. Teve até uma tendência disso, mas teve essa romantização onde eles tornaram o vilão bonzinho, que também é um perigo. Perigo. Porque isso você não torna essa educação, né? Então, Pois é. você não transformou, você modulou, né? Você faz uma modulação. Então, essa consciência que você está trazendo aqui é realmente não só o seu interno com o interno do outro E transformar do coletivo. Porque a inteligência emocional só está diminuindo cada vez mais. E agora a tendência com AI, né? E principalmente uma coisa que a gente vai viver, gente. Ninguém está pensando nisso, mas daqui a 5 anos vai ter um monte de robô no meio da gente. Carolzinha, imagina o que vai ser de loucura isso. Aquele sonho da família Jackson, lembra que era fazendo e vai ser real. Vai ser real. E isso vai trazer um monte de outros problemas para a gente. Então é bom a gente começar a prestar atenção, porque todas as nossas fragilidades, todas as nossas dificuldades, são elas que estão alimentando o repertório dessas inteligências artificiais. Até para isso a gente precisa melhorar, para a gente não criar ainda mais problema. Não tornar uma ferramenta positiva e indestrutiva, né? Porque você que está programando tudo isso. Exatamente. Não ficar é a partir dos nossos repertórios que os repertórios deles se fazem. Então a gente precisa melhorar urgente os nossos para a coisa não ficar muito séria. A IA está virando terapeuta, né? Pois é. Que é um meu Deus, melhor amigo. Que coisa triste. E nós adultos, a gente ainda tem discernimento para saber, não, eu estou aqui conversando, mas ele não é meu amigo, ele não é. Mas uma criança não. Uma criança acredita que ele é amigo. E isso é muito sério. Então a gente precisa começar a se antecipar a essas grandes mudanças que a gente vai ter e como é que a gente vai fazer para lidar com isso. E até a longo prazo, né, a gente vai ter uma crise nos mercados de trabalho, porque vários trabalhos vão ser substituídos por inteligência artificial. E o que isso vai fazer com as pessoas também? Porque a pessoa sem ter o que fazer adoece. Então, mais uma vez, o terceiro setor ganha relevância. Porque quando você está trabalhando voluntário para alguma coisa boa, você se fortalece internamente. Eu falo isso para um monte de gente. A gente fala, ai, não, estou meio deprimida. Eu falo, meu amor, vai fazer trabalho voluntário que você vai ver que a sua depressão vai melhorar. Porque quando a gente bota a energia da gente na ação, as coisas realmente melhoram, inclusive para a nossa própria energia. Bota para rodar, entendeu? Tem uma coisa bonita, que é uma das... Até é o símbolo da Embaixada da Paz, é um solzinho que tem uma espiral. No I Ching, no primeiro oráculo chinês, ele é todo feito em duplas, né? Então, são 2 trigramas que viram um hexagrama. Então, fala dos opostos. O oposto de guerra não é paz, o oposto de guerra é estagnação. Então, é isso para a gente prestar atenção, que não é ficar quieto, parado, é você botar movimento, mas os movimentos, eles podem te puxar para baixo, para um lugar de revolta, de mais violência, ou eles podem te puxar para cima. Então, é esse movimento que puxa o outro para cima. Que eu quero ter olhos de ver o que o outro tem de melhor, para eu apoiar isso e para ele me apoiar quando eu precisar, inclusive porque todos nós passamos pelos altos e baixos da vida, pelos momentos difíceis. Então, a gente precisa trazer isso, falar disso na sociedade, fazer com que isso seja um tema, né, das conversas cotidianas, porque na hora que os robôs estiverem fazendo quase tudo por nós, a gente vai ficar muito perdido. E se a gente puder se unir para, né, trazer soluções e coisas boas e né, projetos bons, ótimo, mas senão a gente vai ficar muito ruim de cabeça e... Né? Porque o ócio, ele é péssimo. Ele é doente. Ele adoece. E uma engrenagem parada, ela... Enferruja, quebra. Então não vai ter nada. Aquilo que era para ser um mecanismo natural e bonito,
ele parou, perdeu a função dele útil e não podemos deixar isso. Você vê, nós do terceiro setor estamos ganhando cada vez mais relevância com essa história da inteligência artificial tomando aí os empregos, que é, gente, trabalho voluntário, vai fazer alguma coisa pelo outro. O que você pode fazer? E não precisa ser coisas grandes, não. Ali na sua família, na sua vizinhança, como é que você pode ajudar? Um bom dia para o seu vizinho, um sorriso e um olhar no olho, porque a gente esqueceu de como é olhar como que é, a janela da alma, né? São os olhos, é você olhar dentro, ser real e verdadeiro. As pessoas hoje conversam assim, ou por aqui, são as proteções, eu até entendo, mas ter essa coragem de sair. E falando nessa coragem, apesar que você falou lindamente, todo momento você estava falando isso, mas agora, se você pudesse direcionar para essa mulher que está sentada, para esse homem também que está sentado ali e admirando, um empresário, se eu pudesse olhar para ele específico, assim, essa pessoa, e falar, levanta, tenha coragem, se transforme, se reinvente, amplie, o que você falaria diretamente para essa? Olha, para a mulher, gente, está na nossa vez. Vamos combinar que estamos com a faca e o queijo na mão, porque a gente nunca teve tanta chance de ocupar o palco, de ser protagonista das nossas próprias histórias. Então, não desperdice suas chances. Teve chance de fazer alguma coisa? Faça. E melhor, faz e ainda puxa outra com você. Sou também de um movimento que é uma sobe e puxa a outra. Porque quanto mais a gente estiver juntas nesse movimento, mais a gente vai ter, né, possibilidades de trazer o nosso olhar amoroso, afetuoso para as pessoas. Isso para as mulheres. E para os homens, apoiem suas mulheres, apoiem suas filhas. Porque uma outra coisa que acontece muito é que mulheres, crianças, meninas ficam muito num lugar muito solitário. Quando ela consegue ter a carreira de sucesso, ela é diminuída até dentro da própria família. E o sucesso, de uma forma geral, o Tom Jobim falava isso, sucesso no Brasil é ofensa pessoal. A pessoa começa a fazer sucesso, fica todo mundo com raiva dela. Agora, quando é mulher, aí, então, é ao quadrado. Mulher é ao quadrado. Vamos combinar que o título do seu podcast não podia ser melhor, porque é real isso. Então, é um movimento que a gente precisa fazer. Homens que sejam apoiadores de mulheres e mulheres que apoiem mulheres também. A gente vê isso, muitas vezes a gente é muito dura com as outras. Rivaliza, né? Rivaliza, chega disso. Vamos apoiar, porque a gente precisa muito disso. Sim. É bom, né? Gostoso. Bom. E uma frase que faz muito sentido, juntas somos mais fortes. Exatamente. Então, se a gente trabalhar, pegar essa união, essa doçura, se uma já faz muita coisa, imagina um batalhão de mulheres ali indo. Eu tenho uma frase que eu sempre finalizo minhas palestras com essa, que é isso que você falou, mas de uma forma potente, que é sozinhas somos invisíveis, mas juntas somos imbatíveis. Fantástico, velho. Então, aí você falando em potência, essa é uma mulher que usou toda a potência, porque às vezes você tem a potência, mas você não joga para fora. Ela é uma bomba atômica. Ela chegou aqui, ela pegou essa potência que estava lá e foi para o mundo. Ela trouxe isso com carisma, com amor, com olhar. E hoje eu estou muito feliz porque eu já tinha um carinho pela mulher que eu assisti pela telinha e não imaginava. Já deu risada comigo. Bastante. Já imitei, gente. Oh, meu Deus. E hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando e conhecendo a mulher de coração de verdade. Já tinha visto um pouco e hoje vejo que ela é mais do que real. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada e parabéns por estar fazendo esse programa, viu? Porque a gente precisa falar sobre essas questões mais profundas, né? Os 15 minutos ali de todo mundo falando da dieta ou de quem a pessoa está namorando, isso daí todo mundo fala. Agora, falar dessas questões mais difíceis, mais sensíveis, mais profundas, a gente precisa ter esses espaços. Por isso, obrigada por ter me trazido aqui hoje. Eu que agradeço. Eu sou Caroline Chiodi Dalcon. Eu sou Maria Paula.
E esse é mais um episódio do Mulher ao Quadrado. Tamo juntas! Mulher ao quadrado.